Olá, meninos, dando continuidade à nossa prática processual para a segunda fase, OAB, repassando o que falamos anteriormente. Primeiramente, no enunciado, vamos identificar o nosso cliente. Nosso cliente. Cliente vai ser pessoa física ou pessoa jurídica. Qual é o interesse do cliente? O meu cliente está cuidando de sua própria vida ou está buscando interesse transindividual, meta-individual? E o meu cliente, tendo demonstrado seu interesse, vai me procurar em razão de haver ou não haver um processo em andamento. Se não houver um processo em andamento, ele provavelmente quer inaugurar uma relação jurídico-processual. Neste caso, vamos ajuizar uma petição inicial. Agora, se já houver processo em andamento, vamos analisar: tem alguma decisão no processo que o meu cliente queira combater? Se não houver decisão no processo que ele queira combater, tudo indica que estaremos de uma resposta à petição inicial apresentada contra o meu cliente. Esta resposta, como regra, é a contestação. Ou então, há uma decisão a ser combatida pelo meu cliente. O meu cliente não está satisfeito com a decisão. Então, de alguma maneira, o meu cliente quer reformar essa decisão, anular a decisão, modificar algum teor da decisão, enfim, se for insatisfação contra uma decisão, a medida que se impõe é a interposição de um recurso. Vimos isto. Isto é essencial. Depois disso, verificamos a estrutura básica e elementar de uma petição inicial para o nosso exame da OAB. Aqui estou tomando por base a estrutura básica de uma petição inicial de uma ação normal com fundamento no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil. Estrutura esta que vai servir de base para todas as nossas demais peças, como eu vou mostrar para vocês mais para frente um pouco. Esta estrutura você tem que ter tatuada na sua mente e no seu coração. Estrutura básica, pontuada pela nossa OAB FGV nas nossas provas de direito administrativo segunda fase. Se você for muito bem nessa parte estrutural, a probabilidade é que você ganhe nos 5 pontos da peça prático-profissional, ganhe aproximadamente 1,5, como eu disse para vocês. Isto pode variar de 1 a 2, a depender da prova, mas, em média, 1,5 ponto, que é muito ponto, e você não pode desperdiçar. Feito isto, vimos que a nossa petição inicial, conforme eu gosto de denominar, ela pode ser dividida em petição inicial para ações normais e ações anormais. As ações anormais são aquelas ações que têm uma estrutura diferenciada em relação às ações normais. São aquelas que, entre elas, há uma proximidade, há uma identidade. Porém, em relação às demais, estas ações anormais têm uma estrutura consideravelmente diferente. Por isto, a separação, e vamos entender já já a separação. Então, quais seriam as ações anormais? Para a nossa prova, regra, o habeas data e o mandado de segurança. E quais são as ações normais? Todas as demais, todas as outras, que terão como estrutura fundamental o artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil. Que todas as demais? Ora, ação de indenização, ação de anulação, ação de rescisão de contrato administrativo, ação de cobrança, ação popular, ação civil pública, ação de improbidade.
beleza? Não há uma lei própria trazendo uma estrutura diferenciada. Se em algumas dessas que eu mencionei houver uma lei própria, as peculiaridades da sua estrutura vão se amoldar no artigo 37, no artigo 319 do Código de Processo Civil. Essas são as ações normais, que também veremos com mais vagar posteriormente. Feita esta pequena diferença de ações normais e anormais, nós analisamos os endereçamentos de uma petição inicial. Se for uma ação normal, se for uma ação que não seja habeas data ou mandado de segurança, o endereçamento, como regra para nossa prova, é para um juiz, um magistrado de primeira instância. Um magistrado de primeira instância, um juiz, aquele juiz que atua singularmente, monocraticamente, sozinho e vai tomar a decisão sozinho. Ao passo que, em relação às ações anormais, nós vimos HD e MS podem ter a petição inicial ajuizada de forma originária, ou seja, a competência originária do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, de um juiz federal, de um juiz do Tribunal de Justiça, de um juiz de direito, a depender da autoridade coatora. Olhando para as ações normais, como eu disse aqui, em relação às ações normais, vamos mandar para um juiz. Este juiz pode ser um juiz federal ou um juiz de direito, que é o juiz estadual. E aí, para essas ações normais, como é que a gente faz a diferença para encaminharmos e endereçarmos para um juiz federal ou para um juiz de direito? Tudo com base no artigo 109, inciso 1º, da Constituição da República, conforme eu expliquei para vocês. Se entre as partes houver alguém do artigo 109, inciso 1º, endereçamento para o juiz federal. Se entre as partes não houver alguém do artigo 109, inciso 1º da Constituição, endereçamento para o juiz de direito. E aqui estão os endereçamentos, conforme nós detalhamos no último vídeo. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da 3 pontinhos vara federal da seção / subseção judiciária de 3 pontinhos do estado 3 pontinhos. Ou então, se for por um juiz estadual, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 3 pontinhos vara cível ou vara da fazenda pública da comarca de 3 pontinhos do estado 3 pontinhos. Bom, relembrado isto aqui, vamos ver agora o preâmbulo. Vou chamar de número 2, preâmbulo. Preâmbulo é aquela partezinha da petição. Preâmbulo é aquela parte da petição em que eu, logo abaixo do endereçamento, vou colocar o nome do autor. Se eu estou fazendo a petição inicial, este autor é o meu cliente. E a qualificação deste autor. Depois, o nome da peça, o nomen iuris da peça. Depois, o nome da outra parte, o nome do réu, com a correspondente qualificação. E, por fim, a fundamentação legal da peça. Fundamentação legal da peça. Professor, será que eu posso mudar esta ordem colocando, por exemplo, nome do autor,
sua qualificação. Nome do réu, sua qualificação. Nome da peça e a fundamentação legal? Pode. Professor, eu posso mudar colocando nome do autor e sua qualificação, fundamentação legal da peça, nome da peça e nome do réu? Pode. Professor, eu posso mudar a ordem e colocar nome do autor e sua qualificação, fundamentação legal da peça, nome do réu e sua qualificação e nome da peça? Pode. Repare que isto aqui que eu estou apresentando para vocês, nesta ordem aqui, é a minha sugestão. É a forma que faz sentido para mim. Mas se você viu, ou se você vir em algum momento, posteriormente, em alguma aula, em algum material, algum livro, se você encontrar uma ordem diferente, não há problema algum. Esta é a ordem que faz sentido para mim. Combinado? Então, não precisa se estressar nem se preocupar com ordens diferentes. Regra geral, a ordem aqui não vai pontuar. A FGV ou a OAB nunca fez isso. Ela pode, eventualmente, pontuar se tem o nome e a qualificação do autor, o nome e qualificação da peça. O nome em iuris, é óbvio que ela vai perceber, porque o nome em iuris pode definir se você vai zerar ou vai ter a sua peça corrigida. Mas a ordem aqui, bobagem. Se você começar pelo nome do autor e mexer com a ordem abaixo, não vai mudar nada. Então, viu desta maneira, vamos, então, ver aqui como é que a gente coloca o nome do autor, ou a qualificação do autor. Vamos botar assim. Qualificação do autor. Lembrar que o autor aqui na petição inicial é o meu cliente. Bom, quando eu qualifico o meu autor, eu, André Maia, coloco assim, e assim eu sempre sugeri para os meus alunos, e assim sempre deu certo. Se você encontrar também um roteiro diferente, sem problema algum. Tá? Estou apresentando uma mecânica, e isto é mecânica porque a gente repete muitas vezes nas várias petições que a gente faz, treinando para a prova, e você faz várias petições ao longo do seu treino até a prova. Eu escrevo o nome dele, o nome que foi dado na prova, a nacionalidade dele, e se a prova não der nacionalidade, que como regra geral ela não dá, você coloca a nacionalidade, 3 pontinhos. Depois, a profissão. E se a prova não der a profissão dele, você coloca a profissão, 3 pontinhos. E se a prova der a profissão, coloca lá, engenheiro, médico, professor. Depois, nome, profissão, estado civil. Se a prova não der o estado civil dele, estado civil, 3 pontinhos. Se a prova der o estado civil, você coloca lá, casado, solteiro. Depois do estado civil, vamos para a documentação. CPF, número, 3 pontinhos. Professor, eu posso colocar inscrito no CPF sob o número 3 pontinhos? Pode, lógico. Mas eu posso só colocar CPF número 3 pontinhos? Pode. Não muda nada. Na sequência, identidade. Identidade. Número 3 pontinhos. Professor, eu posso colocar portador da cédula de identidade número 3 pontinhos? Pode. Mas eu posso colocar também só identidade número 3 pontinhos? Pode. E RG número 3 pontinhos? Pode. Aquilo que fizer sentido para você. O que faz sentido para mim é do jeito que eu estou colocando aqui. E se você adotar um critério e seguir ele,
seja qual o critério apresentado pelo seu professor, você vai acertar, fique tranquilo. Depois da identidade dele, o meu cliente tem um endereço, então vamos colocar residente e domiciliado na rua três pontinhos. Professor, eu costumo ver, ou costumo escrever, ou costumo ouvir que a pessoa está residente à rua, A com acento grave, com crase. Então, por favor, não coloque, porque é errado. Mas eu vejo isso em tudo quanto é lugar. Tudo bem, em todos os lugares isso está errado, porque estes verbos de permanência, residente, cito, né, de situado, você está residente ou você reside em algum lugar. E este em algum lugar significa verbo exige a preposição em. E a preposição em, quando se encontra com o artigo a, ela vai formar a expressão na. Nunca a expressão a, com acento grave. Beleza? É óbvio que a nossa banca, o OAB-FGV, não tem o critério, conforme previsto no edital, de correção da norma culta. Mas saber a norma culta é importante para você completar a sua formação. Não custa nada você primar pelo uso adequado do vernáculo. Beleza? Então, vamos acabar com esta lenda urbana que a gente encontra em textos, em petições, residente a, cito a rua. Maravilha. Residente domiciliado na rua. Mas, além do endereço físico, o nosso cliente tem um endereço eletrônico. E aí você vai colocar, vírgula, endereço eletrônico, três pontinhos. A questão não vai dar o e-mail do seu cliente. Se der, você coloca. Se não der, três pontinhos. Depois do endereço eletrônico, o seu cliente está neste ato representado por seu advogado, que por acaso é você. Então, por seu advogado, ou por seu procurador, ou por seu bastante procurador, mas de forma simples, né? A prova é simples. Então, você escreva de forma simples. Por seu advogado, advogado este, com instrumento de procuração anexo, com instrumento de procuração anexo, ou, se você preferir, e aqui eu vou simplificar para você, eu escrevi da forma prolongada, vou colocar de uma forma simplificada, que dá na mesma. Por seu advogado, entre parênteses, procuração anexa, este advogado, naturalmente, ele tem um escritório, e aí a gente tem que colocar por seu advogado com escritório, ou, melhor do que o escritório, endereço profissional na rua
3 pontinhos, e, naturalmente, lembrando do processo judicial eletrônico, além de você, cliente, o advogado também tem que ter endereço eletrônico. E endereço eletrônico, 3 pontinhos. Olha que coisa bacana. É óbvio que na hora da peça você vai escrever isso de forma continuada, simplesmente separando por vírgulas. Nome. Eu vou colocar aqui um nome fictício, tá? Porque a prova sempre vai dar um nome. José. José, vírgula, nacionalidade, 3 pontinhos, profissão, 3 pontinhos, estado civil, 3 pontinhos, CPF, número, 3 pontinhos, identidade, número, 3 pontinhos, residente domiciliado na rua, 3 pontinhos, endereço eletrônico, 3 pontinhos, por seu advogado, procuração anexa, o endereço profissional na rua, 3 pontinhos, e endereço eletrônico, 3 pontinhos. Você qualificou o seu autor. Só que este autor que eu estou apresentando aqui para você é um autor pessoa física. Pessoa física. E se o meu cliente for uma pessoa jurídica? E se o meu cliente for uma associação de moradores, uma organização genérica dessas que encontramos por aí no dia a dia? Se ela me procura por seu representante legal, naturalmente, para que eu a defenda, ou para que eu defenda seus interesses em juízo. É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Eu quero que vocês, desde já, peguem esta estrutura, que é a mais usual na prova de segunda fase. Qualificação do autor, seu cliente sendo autor, e o seu cliente sendo uma pessoa física, uma pessoa natural. Guarde esta estrutura. É óbvio que quando eu falar de pessoa jurídica, o meu cliente é uma associação, o meu cliente é um partido político, seja lá qual for a pessoa jurídica que me procurou, eu vou ter que fazer adaptações em relação, por exemplo, à natureza jurídica do meu cliente. Uma empresa, uma associação, uma PJ, não tem nacionalidade, nem profissão, nem estado civil. Ela vai ter uma natureza jurídica que vamos chamar de personalidade jurídica de direito público, interno ou de direito privado. O meu cliente, PJ, não vai ter CPF e identidade. O meu cliente, pessoa jurídica, PJ, vai ter CNPJ. E vamos fazendo as adequações, beleza? Então, anota esta estrutura, guarda esta estrutura. No próximo vídeo, a gente faz a qualificação do meu cliente, o autor sendo pessoa jurídica. E aí já separa. Bom, se o meu cliente for uma pessoa jurídica de direito público interno, por exemplo, uma autarquia veio e me contratou, pode ser? Pode. É normal na prova? Não, mas pode acontecer? Pode. Ah, quem me contratou foi uma empresa privada alfa. Ela pode vir me contratar? Sem problemas. Vamos ver como é que fica a diferença disso também. Bons estudos a todos, meus amigos. Até a próxima aula.